Todos os dias, sem saber, você usa a energia que passou por um dos processos industriais mais complexos e controlados que a humanidade já criou. Um processo que começa debaixo da terra, passa por centenas de máquinas e termina dentro de reatores, capazes de gerar eletricidade para milhões de pessoas durante décadas. Já parou para pensar de onde vem esse combustível? Como uma rocha bruta retirada de uma mina se transforma em um material tão preciso, tão refinado, que precisa ser medido em partes por milhar para funcionar? Hoje você vai ver por dentro o processo real, industrial, científico, de como o urânio é enriquecido. Sem mistério, só fatos. Fica até o final porque tem uma curiosidade lá no fim que vai mudar a forma como você vê a tomada de energia na sua casa. Se você é novo aqui no Efeito Industrial, já se inscreve agora. Todo vídeo aqui mostra o que acontece dentro das fábricas reais. Aperta o sino para não perder nenhum. O urânio enriquecido é o combustível que alimenta a maioria das usinas nucleares civis do mundo. Ele não é uma invenção recente. O processo de enriquecimento existe desde a década de 1940 e foi refinado por décadas de engenharia industrial pesada. O urânio natural, quando extraído da terra, contém dois tipos principais de átomos. O U238, que representa cerca de 99,3% do total, e o U235, que é apenas 0,7%. O problema? Para gerar energia em reatores civis, você precisa aumentar a concentração de U235 para algo entre 3% e 5%. Parece pouco, né? Mas esse salto de 0,7% exige uma das infraestruturas industriais mais sofisticadas do planeta. Fábricas inteiras, chamadas de plantas de enriquecimento, foram construídas especificamente para fazer essa separação. Algumas ocupam uma área equivalente a centenas de campos de futebol e funcionam 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem parar. Imagina você entrando nessa fábrica. O primeiro impacto? O som. Um zumbido constante, grave, que você sente no peito antes de ouvir com os ouvidos. São as centrífugas, máquinas cilíndricas, algumas com menos de 1 metro de altura, girando a velocidades absurdas, mais de 50 mil rotações por minuto. Para ter uma ideia, o motor de um carro de corrida gira a cerca de 15 mil RPM. Essas máquinas giram mais de 3 vezes mais rápido que isso, sem parar, por anos. Mas antes de chegar nas centrífugas, o minério de urânio passa por uma transformação química radical. Ele chega à fábrica na forma de um pó amarelo-laranja, chamado de yellow cake, o concentrado de urânio que sai das minas de processamento. Esse pó é convertido em um gás, o hexafluoreto de urânio, conhecido como UF6. É esse gás que vai entrar nas centrífugas. E é aí que a magia industrial começa de verdade. O processo de enriquecimento por centrífuga funciona numa lógica simples, mas genial. Quando o gás UF6 é colocado dentro de um cilindro girando em alta velocidade, as moléculas mais pesadas, as do U238, são empurradas para fora, para as paredes do cilindro. As moléculas mais leves, as do U235, ficam mais concentradas no centro. Pequena diferença, mas real. O detalhe: essa separação numa única centrífuga é quase imperceptível, uma fração de % de ganho. Por isso, as centrífugas são conectadas em série, em longas cascatas. O gás sai de uma, entra na próxima, que separa um pouco mais, e assim sucessivamente. Uma planta industrial pode ter dezenas de milhares de centrífugas trabalhando em paralelo e em cascata ao mesmo tempo. Cada etapa dessa cascata é monitorada por sensores. A pressão, a temperatura, o fluxo de gás, tudo é medido em tempo real. Se uma centrífuga falha, ela é isolada automaticamente. O processo continua sem interrupção. A planta não para. Depois que o gás atinge o nível de enriquecimento desejado, geralmente entre 3,5% e 5% de U235 para uso civil, ele é convertido novamente em sólido, pastilhas cilíndricas de dióxido de urânio. Essas pastilhas têm em média 1 centímetro de diâmetro por 1 centímetro de altura. Uma pastilha dessas contém energia equivalente a cerca de 800 litros de petróleo. Uma pastilha, do tamanho da sua unha. Agora, para um segundo, porque tem algumas coisas sobre esse processo que a maioria das pessoas não sabe.
e que mudam bastante a percepção. Primeiro, o urânio enriquecido para uso em usinas civis não é radioativo o suficiente para ser perigoso em contato rápido. Operadores com treinamento adequado manuseiam os elementos combustíveis com luvas simples. A radiação emitida é de baixa energia. O perigo real vem quando esse material fica dentro de um reator por anos e acumula subprodutos da fissão. Aí sim, o material irradiado exige manuseio remoto e blindagem pesada. Segundo, o processo de enriquecimento gera um subproduto em quantidade muito maior do que o produto final. Para cada tonelada de urânio enriquecido produzido, são geradas várias toneladas de urânio empobrecido, o U-238 que ficou para trás. Esse material não vai para o lixo. Ele tem usos industriais, inclusive na fabricação de blindagens e contrabalanceamentos em aeronaves. Nada é desperdiçado. Terceiro, sabia que o tempo total para transformar o minério bruto em pastilha combustível pronta pode levar entre 12 e 18 meses? Cada etapa tem seu tempo. A conversão química, o enriquecimento em cascata, a fabricação das pastilhas, a montagem dos varões combustíveis. É uma cadeia industrial longa, precisa e sem atalhos. Se você está gostando desse nível de detalhe, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal Efeito Industrial a continuar produzindo conteúdo assim. Sério, cada like faz diferença. As pastilhas de urânio não saem da linha de produção direto para a embalagem. Antes disso, cada lote passa por uma série de testes rigorosos. A densidade de cada pastilha é medida. A dimensão é verificada em frações de milímetro. A composição química é analisada por espectrometria. Qualquer pastilha fora da especificação é descartada e refundida. Depois de aprovadas, as pastilhas são empilhadas dentro de tubos de liga metálica, geralmente de zircônio, formando o que se chama de varão combustível. Cada varão tem cerca de 4 metros de comprimento. Dezenas de varões são agrupados em estruturas chamadas de elementos combustíveis. E é esse conjunto final que vai ser inserido no núcleo do reator. Cada elemento combustível é embalado em caixas especiais, lacradas, com identificação única rastreável. Cada pastilha, de cada varão, de cada elemento, tem um número. O controle é total. Auditores internacionais verificam regularmente os estoques, os registros de produção e a movimentação de todo o material. A cadeia de custódia é inquebrável por exigência dos organismos reguladores globais. O transporte dos elementos combustíveis é feito em contêineres blindados, certificados para resistir a acidentes graves de trânsito sem liberar nenhum material. O trajeto é monitorado em tempo real, com rotas previamente aprovadas e escoltadas em muitos casos. Dentro de uma usina nuclear de tamanho médio, um reator consome em torno de 25 a 30 toneladas de combustível enriquecido por ano. Em troca, esse mesmo reator gera energia suficiente para abastecer uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes continuamente. O combustível fica dentro do reator por 3 a 4 anos antes de ser substituído. E mesmo após a substituição, ele ainda contém uma enorme quantidade de energia, parte da qual pode ser recuperada em outros processos industriais. Hoje, existem mais de 400 reatores nucleares civis em operação no mundo. Todos eles dependem desse processo que você acabou de ver. Esse ciclo, que começa numa mina, passa por conversão química, por centrífugas girando em velocidade absurda, por testes de precisão e termina gerando a eletricidade que chega na sua casa. Então, aqui está a curiosidade que prometemos no início. Uma única pastilha de urânio enriquecido, aquela que cabe na ponta do seu dedo, contém a mesma energia que um barril inteiro de petróleo. Isso é real, isso é física. Isso é o que faz o enriquecimento de urânio ser um dos processos industriais mais eficientes já desenvolvidos pela engenharia humana. E a próxima vez que você ligar uma luz, colocar comida no micro-ondas ou carregar seu celular, em boa parte do mundo, existe uma chance real de que parte dessa energia passou por centrífugas girando a 50.000 RPM, foi medida em frações de milímetro, embalada com precisão cirúrgica e transportada por continentes inteiros antes de chegar até você. Você consegue imaginar quantas outras coisas que você usa no dia a dia passam por processos assim?
Invisíveis, industriais, fascinantes. Porque aqui no Efeito Industrial, a gente mostra exatamente isso. Todo episódio, um produto diferente. Todo episódio, a realidade de dentro das fábricas. Se esse vídeo abriu sua cabeça, compartilha com alguém que também curte saber como as coisas são feitas de verdade. E o próximo vídeo já está na fila. A notificação vai aparecer se você já ativou o sino. Até lá!